With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Olá, Zoucas! Olá, galera do Relatos do Além, tudo bom? Aqui é a Diana, sou de Goiânia. Eu tenho algumas experiências que foram tensas para mim, muito estressantes, que me fizeram parar no psiquiatra. Eu fui buscar ajuda para saber o que estava acontecendo. Porque eu sempre muito desconfiando do que podia estar acontecendo. Eu busquei respostas online, fui na internet, procurei respostas sobre coisas que estavam acontecendo comigo ao começar a dormir e ao estar despertando. Eu descobri que as alucinações hipnopômpicas ou hipnagógicas, são esses os nomes, a gente pode ver alguma coisa quando a gente está começando a dormir ou quando a gente já está dormindo e quando a gente está despertando. Podemos ver coisas incrivelmente reais. E comigo acontecia coisas assim, só que começou a piorar, de modo que parecia que não era mais uma alucinação, sabe? Começou, primeiramente, vendo quando eu estava dormindo e eu acordava com formas de luz caindo sobre mim, descendo, não caindo, descendo sobre mim. Sabe quando tem tipo bolha de sabão transparente e ela vai flutuando? Então era como se fosse aquilo, só que ela não ficava em forma redonda. Tinha várias formas, ia mudando as formas e ia descendo sobre mim. Primeiramente eu assustava, mas depois com o tempo eu comecei a me acostumar, que eu já sabia, não, eu tô acordando, agora eu tô alucinando. Era exatamente isso. Depois o negócio foi ficando um pouco mais complexo. Sem ser formas, ele começou a vir em formato de aranha. Aranhas grandes, aquelas bem peludas, parecendo aranha caranguejeira. Então, eu acordava e tinha várias aranhas descendo no meu rosto. E eu acordava no susto, já me arrastando assim da cama e fazendo, quase gritando, não gritava, né? E aconteceu de novo, mais um tempo eu comecei a me acostumar com isso e não me assustava mais. Já pensava, uma alucinação que eu tô tendo. E aí o negócio meio que também deu uma incrementada, deu um upgrade aí nesse tipo de situação. Ao invés de formas, e deu um upgrade para inseto, depois o upgrade foi em forma de pessoas. Eu comecei a ver gente dentro do meu quarto, tanto quando eu estivesse acordando ou dormindo. Teve uma vez que eu lembro, eu estar dormindo, assim, já era de madrugada, eu fui virar pro outro lado da cama e eu acordei nesse despertar de eu virar pro outro lado. Eu abri o olho para me ajeitar na cama e naquela época eu morava com os meus pais, eu dividi o quarto com minha irmã. E aí eu abri os olhos e eu vi um cara engatinhando no chão do meu quarto, subindo no pé da cama da minha irmã, naquela parte do pé. Ia subindo. Nossa,
eu gritei, foi um susto tão grande, na minha cabeça passou algo do tipo, entrou bandido em casa. Foi exatamente isso, a casa foi invadida, tem um bandido dentro do meu quarto, engatinhando. Aí eu levantei gritando e olhando para aquela pessoa que ela parou de engatinhar e ficou parada. Aí a minha irmã levantou da cama, deu a volta, saiu correndo, acendeu a luz e eu ainda estava vendo. Quando acendeu a luz, continuei vendo, só que quando a minha irmã me tocou e falou o que foi, e sumiu, né? E eu fiquei muito nervosa, eu quase chorei, a minha irmã pegou um copo de água, eu tomei e eu dormi com a luz acesa nesse dia. E foi passando, né, mais situações assim. Tinha uma mulher do lado da cama da minha irmã, mulher de branco, e ela estava com cabelo preto na frente do rosto e em pé do lado da cama dela. Eu vi e eu pensei, é uma outra alucinação. Virei para o outro lado, fechei o olho e continuei a dormir. De tanto que estava sendo normal na minha vida, eu estava ignorando. E foi quando teve uma vez que eu não estava dormindo, eu fui para o quarto junto com a minha irmã, nós estávamos nos preparando para dormir. Aí, nosso quarto era bem grande, a cama dela ficava a uma distância da minha, de modo que entre as nossas duas camas cabia uma escrivaninha, assim, uma escrivaninha grande, uma cadeira, que era a nossa mesa de estudos. E eu deitada na minha cama, ela na dela, a porta estava semi-aberta, a luz da sala estava clareando o quarto, estava bem iluminado. E aí conversa vai, conversa vem, de repente, um barulho muito alto de madeira arrastando, e eu senti a minha cama arrastando. Eu estava em cima dela, a minha cama arrastou. E eu fiquei assustada, não sabia o que tinha acontecido. A minha irmã, ela calou e falou assim, o que foi isso? Porque o barulho foi muito alto, a minha cama era de madeira, e ela arrastou, que fez um barulho muito alto de arrastar madeira no chão. Aí eu falei, Santa, minha cama arrastou. E a gente levantou, ela levantou rápido, eu levantei, e a gente acendeu a luz e foi ver, a minha cama estava torta. Eu peguei a cama, arrastei, coloquei ela de volta pro lugar. A minha cama simplesmente estava torta. E nós achamos estranho o barulho, porque quando eu arrastei minha cama de volta, ela não fez o mesmo barulho. Então foi um barulho como se algo muito pesado tivesse feito muita força em cima dela e tivesse arrastado ela com força pelo chão. Foi alguns centímetros só que arrastou, não foi metros, não. Foi alguns centímetros que deixou ela torta na parte do pé, né, que a gente coloca o pé, e na cabeceira não, a cabeceira não foi movida, só a parte do pé. Então ela arrastou e ficou estranha no quarto, ficou torta, do jeito que as pessoas não deixam torta daquele jeito, sabe? Enfim, nós não deixamos. E foi isso. E eu ficava pensando, o que pode ter sido? O que pode ter sido? E passando o tempo, eu comecei a ter um outro upgrade, como se diz, da alucinação, que eu dormia e eu era acordada com a cama tremendo muito, um tremor muito forte, como se estivesse sacudindo e tirando os pés dela do chão. Só que eu não acordava e via e sentia isso. Eu sentia isso, escutava o barulho, escutava tremer, eu sentia tremer, eu balançava na cama e eu acordava com isso. E toda vez eu saía correndo, gritando. Gritava e saía correndo e primeira vez eu chorei, na segunda vez aconteceu eu não chorei, só fiquei muito nervosa. E eu pedi ajuda dos meus pais, né? A última vez que aconteceu, meu pai não quis nem dormir, porque eu quis, olha só, pessoa adulta, ficou nervosa o suficiente para não dormir mais em lugar nenhum sozinha dentro de casa. Fui dormir nessa noite, fui dormir no quarto da minha mãe, com a minha mãe. E meu pai saiu do quarto e foi dormir. Ele foi nem dormir no meu quarto, ele foi dormir na sala. Ele ficou com medo do meu quarto. E aí eu pensei que, nossa, isso é uma alucinação hipnopômpica? É uma alucinação hipnagógica? O que é isso? Eu fui no psiquiatra, eu comentei com ele, eu falei para ele, olha, tá acontecendo isso e aquilo. Eu vi na internet que pode ser alucinação hipnopômpica ou hipnagógica. E ele até assustou, ele falou assim, nossa, faz tantos anos que eu não escuto alguém falar desse tipo de alucinação que ele até riu, né? Aí ele me explicou, olha, ele falou algo que, isso não é exatamente uma alucinação, isso é uma coisa assim, assado, não acontece porque a pessoa está, entre aspas, doida, você não é doida, e isso acontece, esse tipo de condição hipnopômpica, hipnagógica, acontece quando a pessoa tem muito estresse,
De fato, eu vivia muito estressada. E ficou por isso. Eu tomava remédio para ansiedade, né? Ele passou remédio para ansiedade e tal. Mas não parou nada disso. Apenas a cama tremer bastante, que foi o último upgrade que deu isso, né? Depois eu saí da casa dos meus pais, me casei. E na minha casa eu nunca senti, acho que na minha casa, casada com meu marido, eu nunca fiquei tão estressada, não. Não aconteceu mais esse tipo de coisa comigo, mas o último upgrade era de cama chacoalhando toda comigo em cima. Isso me deixava muito estressada, muito medrosa, muito ansiosa, tanto que quando eu ia dormir, eu marcava os pés da minha cama com um pincel com uma cor bem forte, vermelho ao redor, que se minha cama saísse 1 centímetro do chão, do local onde ela estava, eu iria saber. E eu fazia isso todos os dias, né? E não aconteceu mais. Então é isso. Obrigada. Você tem 3 novas mensagens. Fala, Zuca, beleza? Aqui quem fala é o Henrique, professor de Educação Física. Falo de Parada de Taipas. Eu queria contar meu relato que aconteceu em 2019, lá no bairro das Perdizes. Eu tinha um amigo meu que era amigo de faculdade. A gente estudava na mesma época, na mesma sala, na universidade, né? E ele era bem próximo, né, meu, dos colegas de sala, assim. E ele sempre dizia que tinha medo, cara. Tinha medo de escuro, tinha medo de histórias fantasmagóricas, filme de terror em geral. Sempre tinha medo. E um dia coincidiu, né? E ele era um pouco meio assim, meio fechadão, né, mais pacato. E um dia coincidiu da gente fazer um trabalho de faculdade na casa dele. E quando nós chegamos lá na casa dele para fazer o trabalho, tava eu, ele e mais 2 amigas, né? E aí quando nós chegamos, a gente começou a fazer o trabalho de tarde assim, aí foi anoitecendo tudo. E nesse dia eu lembro que começou a esfriar do nada, cara. Uma coisa meio estranha, tava bem quente. E aí começou a esfriar e veio uma chuva no finalzinho de tarde. E aí aquela chuva ela postergou, né? Começou a seguir durante a tarde para a noite, a gente fazendo trabalho na casa dele. E aí o que aconteceu? As horas foi correndo, as horas foi passando. E aí pedimos um lanche, né? A gente já estava lá mesmo. Nós pedimos um lanche e lá seguimos. Aí conversa vai, conversa vem. Foi ficando tarde, e a mãe dele era de mesa branca. E a mãe dele sempre às sextas-feiras se reunia, né, com um grupo de servas, né, que falam de pessoas, né, da mesma religião, para poder, né, entrar em conjuntos ali, né, em questão de espiritismo, tudo em geral. Sempre se reunia. E nesse dia a gente já estava ficando um pouco tarde, e aí a mãe dele começou a receber o pessoal em casa, né? Começou a receber o pessoal na casa deles. E nós estávamos no quarto, a casa bem ampla, bem grande, né? E aí nós estávamos no quarto fazendo um trabalho ali nas pesquisas da internet. E a mãe dele começou a receber o pessoal, aí começaram o ritual. E aí ele, todo sem graça, tudo assim, falava pra gente, pô, gente, peço desculpas aí, minha mãe é dessa linha, né, de religião. Peço desculpas para vocês, não me leva a mal. Aí a gente, não, fica tranquilo, né, faz parte, tá em paz aí. E aí, né, eu particularmente nunca tinha visto pessoalmente como que funciona, referente à atmosfera que é, tudo em geral. E aí o pessoal começou, né, fazer uns barulhos, tudo, aquela bateção lá de instrumentos em geral. E aí a gente continuou o trabalho, tranquilos. Foi ficando tarde, resolvemos ficar pela casa dele mesmo. Como antecedia o final de semana, né, no outro dia a gente estávamos tranquilos, e aí resolvemos ficar para virar a noite. E aí durante a noite, né, o pessoal se recolheu, o pessoal foi embora, o pessoal lá da mãe dele foi embora. E aí a gente pediu lanche, conseguimos, né, se despedimos, a casa era grande, aí tinha um quarto
que aí a gente foi pra dormir, tinha colchonetes, aí deitamos no quarto separados, né? Na época eu tinha uma companheira, tudo, né? A gente tava sempre posturado, assim. Aí deitamos. E aí eu peguei no sono, eu pego no sono muito fácil, ainda mais quando depois de uma pizza, assim, uma alimentação bem pesada. Aí dormimos. E aí durante a madrugada, aquela chuva forte, eu resolvi levantar e tomar água, né? É um costume que eu tenho. Resolvi tomar água. E aí quando eu fui na cozinha, quando eu coloquei a mão no copo, eu deparei com uma mão colocando um outro copo do meu lado, cara. E ali eu olhei, quando eu peguei o copo, uma outra mão veio e colocou o copo do meu lado. E aí quando eu olhei pro lado não tinha mais ninguém. E naquela mesma hora eu senti assim um frio, já tava frio, tava chovendo, eu senti um frio. E aí eu rapidamente virei o tronco, quando eu virei o tronco para poder sair pro quarto, eu escorreguei e caí para trás. Quando eu caí para trás, eu fiquei olhando para cima, aí de repente passou uma mulher toda de branco, né, com o cabelo bem preto, até mais ou menos a linha do joelho, e dando risada, ela correu na direção do quarto. Aí quando eu consegui meio que olhar pro corredor, que era um corredor bem grande, ela foi na direção do quarto assim e sumiu. E aí eu levantei correndo, entrei no quarto para acender a luz, todo mundo dormindo. E aí eu não consegui mais dormir, fiquei assim meio em pânico total, os olhos, as pupilas dilatadas. E aí no outro dia, quando o pessoal acordou, eu fui comentar ali no quarto, o pessoal riu da minha cara, falou que eu tava louco, né, que eu tava falando algumas coisas que não existiam. E o dono da casa, o colega nosso de faculdade, falou que já tinha visto algo dentro de casa também, que era para não levar em consideração. Esse é o meu relato, agradeço a todos aí, um ótimo dia a todos. Você tem 2 novas mensagens. Boa tarde, Zouca. Boa tarde, ouvintes. Me chamo Isabel, tenho 20 anos, sou do Rio de Janeiro, capital. Desde sempre, né, desde muito nova, não sei ao certo a idade que isso começou, eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, consigo enxergar as coisas, né, ver, conversar, sentir, né, a presença daquela casa, daquele lugar. Consigo prever coisas que vão acontecer, que não vão acontecer também, né, dependendo, eu consigo ter sim esse alcance, né, no mundo espiritual. Então é algo que sempre teve comigo. O relato que eu vim contar pra vocês hoje aconteceu há 3 anos atrás. Eu sempre, como eu falei, né, eu sempre fui ligada, então tem muitos outros relatos que eu também posso vir outras vezes contar aqui pra vocês. Mas esse em específico me marcou bastante. Esse relato aconteceu comigo há mais ou menos 3 anos e meio atrás. E o apartamento que eu moro hoje é de uma grande amiga da minha mãe, que também é minha amiga, né? E há 3 anos atrás, né, ela ainda morava aqui. E ela me chamou num sábado. Ela estava grávida nessa época de 6 para 7 meses. E ela me chamou num sábado pra eu ficar aqui, pra gente assistir série, porque ela sabia que depois que o bebê nascesse não ia ter tanto tempo e tudo mais. Falei, tudo bem. As filhas dela também são minhas amigas, mas nesse dia em específico elas não estavam na casa, né? Aqui em casa. E eu falei, tudo bem, Jô, eu vou pra ir. Me arrumei. Foi umas 7 horas, eu fui pra lá, pra gente ficar conversando. Só que quando foi umas 10 horas, 10 e meia, ela e o marido foram deitar pra dormir, pra descansar. E nessa época, também tava passando a 5ª temporada de Ponto Cego, que é uma série da Netflix, muito boa. E eu tava muito ansiosa pra terminar de assistir e tudo mais. Eu falei, não, Jô, eu não vou dormir agora. Eu vou ficar um pouquinho aqui na sala. Não, tudo bem. Fiquei até meia-noite, quando foi. E eu já tava sentindo algumas coisas estranhas, né? Que eu sempre senti essas coisas estranhas, não muito boas na casa dela. Falei, não, vou ficar um pouquinho aqui. Aí fiquei, né, até meia-noite. Quando deu meia-noite, acabou, né, o episódio, o final e tal da série, aquele, né, remembrança de tudo que aconteceu na série comigo. E daí eu fui tomar banho. Eu falei, não, agora eu vou tomar banho. A cachorrinha dela tava comigo também. E como eu já tava sentindo, né, essas coisas estranhas na casa, eu liguei na época pra uma amiga minha. Eu falei, amiga, eu vou te ligar e tudo mais, que eu não tô me sentindo muito bem aqui. Aí fui tomar banho, deixei, né, a ligação lá, a gente ficou conversando enquanto eu tava tomando banho. E daí, quando eu tava terminando de tomar banho, eu continuei falando e notei que ela não respondeu mais nada, né? Não tava respondendo mais nenhuma conversa que eu tava falando, nada do tipo. Aí
eu saí do banheiro, né, do box e tudo mais, e daí a ligação tinha desligado, e eu não tinha desligado, e ela também não, até porque ela tava tentando me ligar, e parecia que meu telefone estava no modo avião, mas não tava no modo avião, né, porque eu estava tomando banho, e ela tava conversando comigo. Até então eu achei muito estranho, fiquei um pouco arrepiada, eu falei, não, tudo bem, vamos lá, vamos prosseguir. Terminei de tomar banho, me vesti e tudo mais. Quando eu estava saindo do banheiro aqui, o banheiro, vou explicar pra vocês, é um corredorzinho. E daí desse corredor dá direto pro quarto. E o quarto onde eu ia dormir, gente, eu sempre fui uma criança que eu sempre tive muito medo de bonecas. Então eu nunca brinquei de bonecas, tá? Só de Barbie mesmo. E no quarto da filha dela, que na época era menor, ela tinha muita boneca. Eu ia dormir lá porque não tinha outro quarto pra dormir, né? Até teve depois, mas ainda tava em reforma, enfim, eu tinha que dormir naquele quarto ali mesmo. E daí quando eu tava saindo, que eu tava ajeitando a toalha no meu ombro, né, pra poder estender e tudo mais, eu vi uma noiva, uma mulher vestida de noiva. Parecia que naquele dia tava muito quente, né, por isso que eu fui tomar banho tarde, e gelado ainda. E ela tava toda molhada, ela tava com o vestido dela todo molhado, meio sujo, assim, de lama e tudo mais, ela tava chorando bastante. Eu vi ela de lado, entrando pra esse quarto, onde eu iria dormir, logo em seguida. A princípio, eu não fiquei com medo. Nesse momento, eu realmente não fiquei nem um pouquinho de medo, nem nada. Eu fui lá fora, estendi a toalha, voltei pro meu quarto pra poder dormir, né? Entrei e tudo mais, aí eu deixei a luz ligada, que eu tava ajeitando, né, onde eu ia dormir. E daí veio aquele negócio em mim, não desliga a luz. E eu fiquei deitada. Eu tava mexendo no telefone e eu via que tinha uma pessoa me olhando na porta do quarto. E olhava diretamente pra mim. Eu fico até arrepiada falando isso. E toda vez que eu tirava o telefone assim no rosto, aquela pessoa saía, né? Não deu pra saber se era um homem, se era uma mulher, mas enfim. Tava me olhando e comecei a sentir medo. E eu não sinto medo dessas coisas, porque é algo que eu sempre vejo e tudo mais. Daí eu comecei a sentir bastante medo. Isso já era quase 1h da manhã já. E daí eu comecei a sentir muito, muito, muito medo. Fui, né, naquele entusiasmo assim de coragem, né, fechei a porta. Fiquei com a luz ligada, eu não desliguei. Aí liguei a televisão e a televisão não estava funcionando naquele momento, né. A TV tipo Netflix e tudo mais não estava funcionando de jeito nenhum naquele momento. Eu tentei mexer nela e era uma televisão nova, a gente tinha acabado de comprar a TV, né, tinha pouco mais de 3 meses que ela tinha comprado e não estava funcionando. Alguma coisa tá estranha, eu comecei a sentir medo. Só que daí eu achei que fosse coisa da minha cabeça. Eu falei, eu já vi coisas, então pode ser que a televisão realmente esteja com um problema dela mesmo, não tem nada a ver com isso. Liguei pra minha mãe, né, nesse período assim, eu tive que acordar minha mãe. Minha mãe ficou comigo um pouco na ligação, mas depois dormiu, né. E fiquei no quarto, aí comecei a assistir série pelo meu telefone mesmo. Daí quando foi umas 2 horas, eu peguei no sono, né. E peguei no sono, dormi, até aí tudo bem, dormi. E depois quando foi umas 3h15, 3h10 assim, eu acordei, né. E eu vi como se alguém tivesse aberto a porta da frente, né, da sala, e estivesse andando pela casa mesmo. Eu falei, gente, não é a Josi, não é 3 horas da manhã, pelo amor de Deus. Eu até achei a princípio que fosse a Josi, porque eu tava naquele negócio, nossa, que sono e tal, e eu não sabia distinguir, né, se era a Josi, se era o esposo dela. Só que eu percebi também que começou a entrar bastante gente na casa, não era uma só pessoa ou 2, eram muitas pessoas entrando. E elas estavam conversando, que pareciam que elas tinham acabado de chegar de uma festa, estavam chegando mesmo, tipo, conversando, aquela adrenalina, ainda de festa, né, e tudo mais. E tipo, elas iam, e eu escutava, tipo, o banheiro, sabe, a descarga do banheiro, eu escutava a porta da geladeira batendo, né, eu escutava outra porta da varanda também, abrindo e fechando. E eu comecei a sentir medo, né, que vinham até a porta do meu quarto, saíam, conversando. Eu via que a porta da Josi também abria e tudo mais. Eu comecei a sentir muito medo, muito medo, muito medo mesmo. Daí, depois de um tempo, eu vi que abriram a porta do meu quarto e eu vi uma silhueta, sabe, uma sombra assim entrando no meu quarto. E aparentemente era de uma mulher, pelo que eu vi, né. Aí eu me cobri toda inteira nessa hora, eu estava congelada, realmente nem respirava mais. E aos poucos, né, eu via que aquela sombra estava literalmente ao meu lado, como se ela estivesse tocando em mim, sabe? E daí
aos poucos, né, eu fiquei ali tremendo, comecei a rezar, a orar, enfim. E daí aquela sombra foi, aquela pessoa, né, não sei quem era, foi saindo, mas eu senti meu corpo paralisado, sabe? Era uma coisa bem ruim mesmo. E, enfim, amanheceu o dia, eu saí de lá, era 6 horas da manhã, e não voltei mais. Nunca mais dormi na casa dela. E também no outro dia, quando eu já estava em casa, que eu fui dormir, né, nesse dia mesmo, na verdade, né, quando foi umas 8 horas, eu fui dormir na minha casa. E daí eu tive uma visão, um sonho, não sei bem o que era, era como se fosse um homem das cavernas, sabe? Entrando assim no meu quarto nesse momento, que eu falei pra vocês que eu tava dormindo, 2 horas da manhã. E daí esse homem entrava assim no meu quarto, era bem assim, bem sujo mesmo, sabe? Bem homem das cavernas. E ele entrava e ficava me observando ali até eu dormir, sabe? Enfim, gente, esse foi o meu relato. Foi um pouco longo, né? Mas em breve eu venho contar relatos mais curtos pra vocês. Muito obrigada, tá, Zulka? Boa tarde. Você tem uma nova mensagem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisa, eu sou do interior do estado de São Paulo e eu vou fazer um relato do que aconteceu comigo. Entre 2016 e 2017, eu e meu marido entramos na fila e adotamos uma criança. Ele chegou nessa época. Chegou com 5 anos e meu marido tem uma menina do seu primeiro casamento que também tem 5 anos. Coincidentemente, eles chegaram com a mesma idade. Aí nós montamos um quartinho para os dois juntos, são 2 crianças pequenas, então eles dormiam no quarto e eu e meu marido no nosso, né? E aí, depois de um tempo, a energia da casa mudou, eram crianças que brincam, né? Aquela alegria. E uma noite eu acordei com alguém chamando o pai da porta. E ele falou assim, pai, uma vozinha que pra mim era meu filho. E eu acordei, abri o olho assim, assustado, né? Uma criança chamando de madrugada, podia ter acontecido alguma coisa. E não tinha ninguém. Mas aí eu fiquei encanada, porque o meu filho, o menino, ele não chamaria o pai, ele chamaria a mim. A menina, a filha dele, que tava dormindo nesse dia em casa, ela não chamaria da porta. E eu, com uma vozinha mais fininha, de menininha, né? Ele viria até a cama, pertinho do pai, e chamaria ele, como ela sempre fazia. Tá bom, eu fiquei meio pensando nisso. Aí quando eu encontrei o meu cunhado, ele falou pra mim da possibilidade de ser cosminhos. Aqui no interior a gente chama de cosminhos os espíritos de crianças que eles vêm pra casa quando a casa tem muita energia de criança, alegria, eles vêm brincar também, né? E aí eu falei pra ele que eu tinha achado estranho por ter chamado da porta e ter chamado o pai. Pois mudou. Aí, não era todo dia, mas era em ocasiões. Aí começou a chamar a mim e do meu lado da cama. Então eu acordava com uma vozinha assim, mamãe, super assustada, né? Eu acredito, eu respeito a religião, só que eu tenho medo. Mas enfim. Aí eu acordei assustada, não tinha ninguém. Aí eu fiz uma oraçãozinha, né? Porque eu sou medrosa. E dormi. Aí isso aconteceu mais umas 3 ou 4 vezes. Mamãe, bem no pé da minha orelha, assim, como se a sensação era que a criança estava agachadinha do lado da cama, pertinho de mim. Ok. Um dia eu escutei, mamãe, e abri o olho assustada e não tinha ninguém. Aí eu falei assim, pode parar, que eu sei que você não é o meu filho está dormindo. Pode parar de fazer isso comigo. Pois, parou, nunca mais me chamou. Muito obrigada, gente. Boa noite. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal.
So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado mais uma vez a você que chegou até aqui e a todo mundo que mandou os seus incríveis relatos. Gente, olha só, eu venho aqui mais uma vez fazer um apelo para vocês. Quem puder, ajuda o nosso podcast através lá do Apoia-se. Infelizmente ainda, trabalhar com podcast no Brasil não é igual trabalhar, por exemplo, com YouTube, né? Que a pessoa ganha dinheiro com AdSense, com essas propagandas e tal. Então, a gente depende demais da ajuda dos ouvintes, que é o único meio da gente, a única maneira de a gente conseguir continuar o trabalho, né? Continuar produzindo esse conteúdo que vocês gostam tanto. E sem esse apoio não tem podcast. Então, é quase como se fosse um artista de rua, né? Que passa ali com um chapéuzinho, pedindo ali uma moedinha pra gente conseguir bancar, né, nossos gastos, que são muitos gastos, né? Além de edição, a gente tem outras pessoas envolvidas que trabalham, que fazem postagem lá no Instagram, que nos ajudam a organizar, né, todos os relatos que a gente recebe. São mais de 20, 30 relatos por dia que eu recebo. Então, assim, quem puder ajudar, por favor, contribua aí com quanto você pode, porque faz toda a diferença para a qualidade do nosso podcast, tá bom? E para isso, basta você entrar lá no nosso Apoia-se através do site que tá aqui na descrição. Só clicar, você vai cair lá dentro. Ou entrar aí no seu navegador através do site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto. E se você quiser mandar um relato, tem uma história sinistra para contar, não precisa ter acontecido com você. Se você já ouviu falar, já tá ótimo, entendeu? Putz, uma vez um amigo meu contou a história assim assado, tá, pô, é isso, tá ótimo. Manda lá pra mim no meu WhatsApp pelo telefone +1 647 830 0422 e o link também tá na descrição. Clicou, vai cair direto num papo comigo no WhatsApp. Aí você pergunta, fala aí, Zoucas, tudo bem? Pô, como é que faz pra mandar relato? Aí eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, bonitinho, tá? Direitinho. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Do 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 lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.